Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Xadrez Romântico, onde o nosso lema é xadrez e muita diversão. E hoje mais um episódio agora da série que a gente ensina aqui um pouco da variante Najdorf da defesa siciliana, tão utilizada aí por jogadores muito fortes da história, né? E a gente vai entender aqui um pouco desses conceitos da variante da siciliana e a gente vai se aprofundando conforme os episódios forem eh, seguindo, né? Então, independente de você estar de brancas ou de negras, a gente vai aprender as duas formas de jogar, tanto de brancas quanto de negras. Então você pode estudar dessa forma, né? Sabendo os melhores lances para ambos os lados. Então você sabe jogar com a siciliana e jogar contra a siciliana num único aprendizado aí, beleza? Vimos no vídeo anterior, né, que a siciliana Najdorf, ela se caracteriza por esses movimentos: E4, C5, cavalo F3, D6, D4, peão por, cavalo F6, cavalo C3, A6, e aqui surgem muitas linhas, né? Só para você ter uma ideia aqui das linhas que são possíveis, uma delas é o bispo G5, né, muito conhecido aí pelo pessoal. Outra é bispo C4, que vai ficar numas linhas parecidas com o que gostava muito aqui o Bob Fischer, né, com o bispo C4. Ainda temos F4 para seguir com dama F3, bispo em E3, grande roque, G4. Lógico que isso tudo numa sequência depende do que as pretas fizerem, né? Mas esse F4 é mais ou menos nessa linha de raciocínio, né? Aí também temos bispo E2, que já é um lance bem mais flexível e também que muda a característica aqui dessa posição, já que é bem provável que as brancas vão fazer o roque curto, o que normalmente não acontece nessas variantes da defesa siciliana, né? Aqui é provável, né, que as pretas vão fazer o roque curto e as brancas vão fazer um roque grande. E vai ficar aquela briga de roques de alas opostas, né? Onde as pretas tentam atacar rapidamente com esses peões, fazendo essa minoria de peões aqui atacar a maioria de peões, aonde está o rei, né? Então, fazer um ataque direto ao roque. E ao mesmo tempo vai acontecer exatamente o contrário aqui. Ó. Vai jogar F3, G4, H4, passar o bispo para G5 e essas ideias de ataque para ver quem chega antes. Normalmente, quem chega antes no ataque acaba vencendo. Lógico que não é uma regra, mas é o que normalmente acontece nas partidas. Então, esse bispo E2 ele muda um pouco as características, aí vai normalmente vir para um E5, e a posição realmente vai mudar de caráter, né? Mas não que seja ruim, é apenas um estudo diferente aqui com o bispo em E2, muito possível, né? Ainda a gente tem aqui G3, que também vai mudar drasticamente o caráter da posição. Interessante que um lance apenas, né, pode mudar tanto assim a posição. Já que agora sim as brancas vão jogar bispo em G2, vão fazer o roque e vão fazer um ataque na ala da dama, né? Com esse bispo aqui, ó. Ou ainda, em alguns casos, vão fazer tipo um ataque índio do rei, onde mesmo com o rei aqui rocado no curto, as brancas vão jogar os peões para cima aqui, né? Com tudo que tem, peças aqui aproveitando esses cavalos já que já estão mais ou menos no centro, bispo, passar a dama, então vão tentar fazer esse ataque, né? Às vezes com um ataque índio do rei, que é com esses peões, e às vezes esse ataque aqui na ala da dama, aproveitando esse bispo, né? Nessa grande diagonal. Beleza? Então são várias variantes para a gente estudar, né? Só nesse lance aqui. E ainda a gente tem H3, que também pode, por uma transposição de lances aqui, virar outras variantes. Mas aqui a gente permite muitas vezes um E5 rápido das pretas, o que pode mudar o caráter da posição, né? Então esse H3 é um pouco mais flexível, não compromete diretamente com o bispo em G, como o bispo em G5 ou F4. Então o que é o H3 aqui? Ó? Ele está preparando justamente um G4, talvez bispo G2 e roque, ou ainda um G4, bispo E3, dama D2 e roque grande, que talvez seja um pouco mais compatível com esse H3 aqui, né? Já que nessas ideias de H3, as brancas querem fazer o G4, mas com o rei um pouco mais seguro aqui na ala da dama mesmo, né? Depois desse bispo em E3, dama D2 e roque. Beleza? Então são algumas ideias que a gente pode ter aqui só no lance 6, 7 aqui já das brancas, né? O que a gente vai querer estudar aqui hoje vai ser a variante, na verdade, com dama em F3 aqui, ó. A gente vai fazer até aqui, ó. Vamos voltar aqui. Bispo G5. E ao invés desse F4 aqui, ó,
a gente vai estudar as variantes com dama em F3. Então, por alteração de lances aqui, a gente fez... voltar aqui ó, um pouquinho para vocês verem. Fez bispo em G5, que foi a primeira das variantes, uma das realmente mais utilizadas, né? E depois de E6, a gente vai estudar, ao invés de F4, como fizemos da outra vez, uma variante que merece bastante estudo aqui, ó, que é a dama F3 nessa posição, né? E aqui a gente vai já estender um leque bem grande de possibilidades para você aprofundar um pouco nessa variante hoje de dama F3. Posterior, a gente vai fazer um estudo muito mais aprofundado em cada uma das variantes, daquela que era bispo G5, aquela de H3, aquela que é bispo E2, então aquela de F4 e tudo mais, beleza? Mas hoje a gente vai ver um pouco dessa variante com dama em F3, beleza? Então vamos seguir aqui, ó, uma das linhas possíveis para as pretas, que é a H6, bispo em H4. São normalmente os lances que acabam sendo jogados de teoria, né? Cavalo de B em D7, não que seja forçada essa sequência, mas é uma sequência que normalmente acontece nas partidas, né? Cavalo de B em D7, grande roque, cavalinho 5 ataca a dama, e agora depois de dama E2, lembrando que não pode jogar dama em G3, senão leva G5 e o bispo vai cair, né? Esse dama E2, e depois desse lance cavalo E5, ele meio que provoca esse F4. E faz parte também aqui da defesa Najdorf, né? Jogar depois um G5 e até mesmo entregar esse peão muitas vezes, né? Nessa variante. Mas aqui as pretas já se anteciparam e aproveitam para jogar o G5 sem perder o peão. Bispo em G3, bispo em D7, desenvolvendo, H4, torre G8. Então é bem interessante que muitas vezes nessa linha as pretas desistem de fazer, entre aspas, né? Desistem aqui de fazer o roque curto, uma vez que não deu tempo de aproveitar ali o desenvolvimento, né? E fizeram esse torre G8. O que vai manter, às vezes, o rei no centro, ou tentar passar a dama de alguma forma para A5 ou C7 e rocar grande mesmo nessa posição, né? O cavalo volta para F3, dama em C7, mais ou menos seguindo aquela linha de raciocínio. Dama em E3, atacou o peão aqui, ó. Bispo em E7 fazendo alguns ataques descobertos aqui, né? Já aproveitando a questão da cravada. As brancas não se comprometem, jogam bispo em E2, B5. E aqui é só para você ter uma ideia do nível de profundidade que a gente vai chegar, né? Então, por enquanto, é uma partida de nível equilibrado. Você pode ver aqui, ó, né? Eu estou mostrando aqui para vocês essa barrinha aqui, ó. As brancas com uma leve superioridade, o que é comum em quase todas as aberturas, né? Quando bem jogadas de forma teórica, né? Com os melhores lances. Beleza? Então a gente vai ver agora um pouquinho mais de uma outra variante, seguindo aquela questão de dama em F3, que é, ao invés de H6, o cavalo de B em D7, o que já muda a sequência de lances aqui, né? Roque, dama em C7, a dama vai para G3, tentando seguir mais ou menos as mesmas linhas, né? Cravando esse peão e atacando ao mesmo tempo esse peão de G7, o que dificulta um pouco o desenvolvimento do bispo de F8, né? B5, e aqui a gente tem uma sequência muito conhecida, né? De bispo por B5. E eu quero mostrar essa partida aqui, ó, até pelo menos mais alguns lances, para vocês terem uma ideia, né? De como que segue depois das trocas. As pretas realmente ficaram com uma peça a mais, né? Aqui a gente tem mais de uma variante, que é bispo por e bispo em D2. Mas eu vou seguir com o bispo em D2 aqui para vocês verem. E depois de F3 aqui, ó, as brancas têm já uma superioridade depois de grande rock. Por quê? Porque tem 3 peões passados e conectados aqui, ó, e numa partida muito conhecida aí entre Petrosian, se eu não me engano, e Najdorf, né? Miguel Najdorf, que foi o criador das variantes, né? Ou o principal jogador, né, que desenvolveu as teorias de abertura. Esses peões acabaram vencendo essa partida, né? A outra sequência aqui, ao invés de bispo em D2, seria bispo por F6 mesmo, e depois de cavalo toma, torre de H em D1, e as brancas ainda têm também um equilíbrio, mesmo com uma peça a menos, justamente por conta desses peões passados e conectados. O computador analisa como equilibrada a posição, porém, é muito mais fácil de jogar de brancas do que de pretas aqui. Isso na minha opinião e na maioria dos jogadores, né? Aqui vai seguir, por exemplo, um F3 e vai começar uma chuva de peões aqui, ó. Vai seguindo com o rei e as pretas vão ficar muito restritas a se defender desses peões. E uma hora ou outra esses peões vão ter que... As pretas vão ter que sacrificar uma peça nesses peões, né? E às vezes é só por um peão e acabam saindo no prejuízo, né?
já que é muito difícil de seguir com qualquer outro plano, porque depois de F3 aqui, ó, essa ala do rei vai ficar sólida e estável, né? Muito difícil de atacar de uma outra forma. E mesmo que passe o rei para E7 ou tente fazer o roque curto, o rei vai ficar muito longe aqui, ó, das possibilidades de se juntar à defesa desses peões, né? Então ficou difícil de jogar de pretas. Não que esteja ruim. O computador analisa como igualada a posição, porém numa partida entre seres humanos, muito mais fácil de jogar de brancas, né? Então, por mais que seja estranho sacrificar esse bispo em B5, é muito temático nessa abertura e ocorre em várias posições, né? Então, voltando aqui, ó, alguns lances, a gente vai tentar ver a variante agora com bispo em E7. Então, a gente já seguiu H6, já seguiu o cavalo de B em D7, e agora a gente vai seguir aqui com bispo em E7. A gente tem uma opção aqui do grande roque para as brancas, né? E agora seguem várias variantes e eu quero me aprofundar também um pouco em cada uma delas para vocês conseguirem. É lógico que são muitas informações para passar em apenas um vídeo, né? Mas vocês podem assistir várias vezes e aproveitando estudar essas variantes numa vez só, beleza? Então a gente vai seguir agora com dama em C7. Uma das variantes principais aqui, uma vez que é um lance muito lógico, né? Sai desse ataque aqui, ó, evitando futuros golpes com E5, cavalo por E6, que são linhas que podem acontecer, já que depois que joga um B5, essa dama sempre tá de olho naquela torre que pode ficar é, no ar aqui, né? Então, mesmo assim, seguiu aqui, ó. Dama G3 faz parte dos mesmos planos aqui, que é cravar esse peão. Ele não pode avançar porque captura a dama. Aquele ataque no ponto de G7. E aqui eu vou seguir, por exemplo, com roque. Se seguir nessa posição com B5, que é aquelas linhas que a gente já tinha visto, segue as mesmas linhas praticamente que a gente tinha visto antes, né? Vou passar rapidamente aqui, ó, para vocês verem uma opção ou uma possibilidade aqui, ó, de final, né? Vamos dizer assim. Tá, você me diz aqui, ó, o que você prefere jogar, de brancas ou de pretas? As pretas têm uma peça a mais, né, que é o bispo, porém é mais fácil de jogar de brancas. Mesmo que você esteja jogando aqui contra um jogador mais forte, é muito provável que no mínimo aconteça um empate nessa posição aqui. É muito difícil de jogar de pretas, já que esses peões, qualquer errinho, aqui, você jogando de brancas, mesmo um jogador mais fraco vai acertar a maioria dos lances, e mesmo que você não acerte exatamente o melhor, é mais fácil, né? Você vai avançar os peões aqui e vai complicar a vida das pretas. As pretas, por outro lado, tem que fazer só os melhores lances, e mesmo assim é difícil de jogar qualquer errinho, deslize ali, os peões vão passar e vão acabar promovendo, vai ter que trocar o bispo por apenas um peão. Difícil de jogar, né? Então é só para vocês terem uma ideia da profundidade aí que a gente chegou nessa linha e as possibilidades que pode acontecer. Lógico que aqui não precisava trocar as damas e tudo, mas é muito difícil de jogar com as damas no tabuleiro também, já que o rei das pretas fica no centro, né? Então é uma opção normal aqui de jogar. Beleza? Então B5 nessa posição já leva para essas linhas mais forçantes, né? Que vocês acabaram de ver. Então a gente vai ver a linha com roque mesmo, que é uma das linhas mais comuns, mas que as brancas pegam uma certa vantagem, como é natural da abertura. Então aqui são as melhores linhas, né? F4, cavalo de bem em D7, bispo em D3, B5, agora que não tem mais aquele problema da dama atacando a torre, né? A3 aqui para dar uma freada nos ataques que as pretas têm. É interessante que a gente está vendo as possibilidades para as duas, tanto para as pretas quanto para as brancas, né? Então, se você for jogar de brancas ou de pretas, beleza? Então, é muito interessante que você pode jogar nas duas opções. Peão toma, torre toma, atacou o cavalo, E5, e agora entra em umas linhas mais forçadas aqui, ó, já que esse cavalo está caindo e tem um sacrifício lá em H7 para depois recuperar a torre, porém ele entra numa linha um pouquinho melhor para as pretas aqui, ó. Depois das capturas, toma, toma, dama toma aqui que ficou, a dama estava no ar, né? Depois da recaptura aqui, cavalo por, cheque, cavalo toma, bispo por, toma, toma e torre em E8. Aqui o computador analisa como equilibrado, porém eu, na minha opinião, é um pouco mais fácil de jogar de pretas, apesar de ter um pouco menos de espaço e de desenvolvimento aqui para as pretas, parece ser um pouco mais fácil de jogar de pretas, né? Esses peões aqui são muito pouco, né, para jogar contra esses três, e aqui vai ficar 2 contra 1, apesar de ter esse peão passado aqui, né, para as brancas. Então tem essas compensações, as suas dificuldades, e a partir daqui já é muito difícil de a gente analisar com uma profundidade maior, já que as possibilidades são quase infinitas, né? Apenas a gente analisou a parte que é mais forçada, que é aquele sacrifício e tudo.
Beleza? A gente vai voltar agora para a variante aqui, ó. Se naquelas opções, como H6, bispo E7 e tal, jogasse, ao invés de cavalo de B em D7, jogasse bispo em D7. Aqui seguiria E5 e as brancas já ficariam muito melhores, né? Já que depois da captura, cavalo por E6 ataca a dama, ataca o ponto de G7, forçado a capturar com o peão de F, então já dobra os peões aqui. E depois da captura aqui em B7, as brancas têm o ataque a essa torre e tem uma posição aqui superior do que as pretas. Vou seguir aqui mais alguns lances para vocês verem apenas, né, como que seguiria as possibilidades. G por F6, torre toma em D7, e aqui a gente já viu que as brancas recuperaram, né, já que não pode capturar, se não toma ali com cheque. Então as brancas recuperaram então numa posição superior aqui, beleza? E teria que seguir, por exemplo, com dama C8, toma, toma, e depois aqui da torre em B7, por exemplo, né? A gente tem uma posição com mais ou menos quase 2 pontos aí de vantagem para as brancas. Aqui muito mais fácil de jogar de brancas, né? Tá tomando lá, ó, em opções aí mais tranquilas. Lógico que as pretas vão jogar, né? A5 ou algo parecido, mas é mais fácil de jogar de brancas. Beleza? Então vamos seguir aqui a última das variantes. Seria direto cavalo em D7. Ah não, a gente vai finalizar por aqui, já ficamos com uma grande parte de teoria e dá para vocês aproveitarem. A gente vai lançar normalmente aí um vídeo por semana, normalmente no sábado, pode ser que a gente lance num outro dia, mas normalmente no sábado, né, para o estudo da Nidriff. E a gente gostaria que você aí que está do outro lado assistindo, fizesse seu comentário, né? E falasse o que você deseja aprender aí da defesa siciliana. E ao mesmo tempo a gente indica para você fazer o estudo dela mais aprofundado durante toda essa semana, né? Então se você puder, assiste o vídeo novamente durante esses dias da semana. É muitas variantes, então é difícil de decorar todas elas, né? Então não assiste só uma vez, assiste várias vezes, assim você ajuda o nosso canal a crescer e ao mesmo tempo aprende de forma mais profunda a teoria, beleza? É mais provável que daqui para frente, né, a gente siga com essa variante com o bispo em G5 e F4. Porém, como eu falei anteriormente, a gente vai analisar cada uma das variantes. Essa de bispo em G5, aquela que joga H3, aquela do bispo em E2 e todas as outras que vão seguir aí mais para frente, beleza? Espero então que tenham gostado do vídeo. Se inscreve, curte, compartilha, nos ajuda uma vez mais a crescer. Até mais. Tchau, tchau.